perfil do treinador que vai chegar agora no Flamengo, dadas as impressões deixadas na sua passagem pelo Corinthians, tá? E aí foram separadas aqui algumas coisas referentes ao Vitor Pereira. Eu vou passar uma por uma, Bigode, e eu acho que a gente pode ir falando um pouquinho de como isso pode se encaixar dentro do Flamengo de uma maneira geral, e algumas, óbvio, a gente não vai aprofundar tanto, porque talvez não tenha tanto assim que aprofundar, mas outras eu acho que pode ser importante a gente poder estar dando uma passadinha com mais calma. Primeiro, as impressões deixadas por Vitor Pereira, o primeiro tópico que eles colocam aqui é a relação com os jogadores. Ao longo do ano, muitos líderes do elenco do Corinthians foram deixando de gostar do Vitor Pereira. O técnico tem uma relação muito fria com o elenco no dia a dia, toma as decisões sem muito debate e, em alguns momentos, é bastante direto em suas entrevistas coletivas, algo comum nos treinadores portugueses, expondo alguns atletas. Vitor Pereira não é adepto das conversas particulares, tem uma relação pouco paternalista. Isso foi desagradando a alguns jogadores, mas o amor da diretoria e da torcida por ele era tão grande que o elenco se calou e seguiu trabalhando. Como os resultados em campo aconteciam, as crises foram sendo adiadas. O que você tem para me falar baseado nessa relação com os jogadores? O que tu acha, irmão? O que isso pode influenciar positivamente e negativamente com o Flamengo? Existem várias visões, né, de como a gente consegue analisar isso. Primeiro é o seguinte: isso pode ser um problema? Pode, tá? E aí, falando um pouco de futebol brasileiro. Acho que um cara que vem da Europa, ele tem que tentar também se adaptar ao ambiente. É o que eu falo para você aqui. Eu tô aqui zoando com vocês. E o caralho é 4. Mas se eu chego, de repente, numa reunião, sei lá, uma reunião de ópera, eu não vou chegar falando, e aí, toca essa porra dessa flauta aí, ô filha da puta. Eu não vou chegar assim. Então, assim, você tem que se adaptar ao ambiente. Você tem que se adaptar ao ambiente. E aí, algumas características do treinador, ele vai ter que ser um pouco mais maleável. O JJ fez isso. A galera falava que o JJ também era firme nas ações e tudo mais. E aqui ele foi se soltando um pouquinho mais. É Brasil, viado. É Brasil. O cara tem que vir para o país e entender como é que funciona a cultura. Por um outro lado, os caras da Europa estão ganhando. Os caras da Europa é que tem um trabalho mais evolutivo, analisando com o treinador brasileiro. E aí, será que isso também não tem a ver com essa evolução dos treinadores da Europa? A gente tem várias visões em relação a isso. Agora, sobre o elenco do Flamengo, eu acho que vai sim ter um choque. Mas, irmão, vamos lá de novo. A gente tem um elenco muito mimado. E a culpa é da diretoria. E dos treinadores covardes que passaram. A gente tem um elenco mimado, galera. A gente pode falar o que quiser, mas a gente tem um elenco mimado e a gente tem uma diretoria omissa. Chega aqui o Dorival tem medo do elenco, o Renato Gaúcho teve medo do elenco, o Rogério Ceni teve medo do elenco. O que talvez não tenha tido medo do elenco, porque não conhecia ninguém, inclusive escalou Pedro Rocha como volante, foi o Domenech. O restante, todo mundo aqui chegou com medo do elenco. O elenco é mimado. O elenco agora tem que voltar dia 26. Teve um debate, não, vamos voltar dia 26, não. Vocês têm que tirar um mês de férias, irmão. Por que para vocês tem que ser especial? Eu não chego no meu trabalho, eu não chego para a chefe e falo assim, pô, mano, me dá mais 5 dias aí, porque eu mereço. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Por que tem que ser especial para vocês? E aí eu acho que vai ter um choque, sim. Mas aí cabe à diretoria entender e confiar no treinador. O Vitor Pereira é o cara certo? Eu não tenho um estudo muito detalhado sobre... Também, Aline. Também, meu amor. Você, como sempre, tá certo. Cabe ter um estudo detalhado sobre o Vitor Pereira. Houve um estudo detalhado sobre o Vitor Pereira? O Vitor Pereira é o cara certo? É essa a pergunta. Porque o Paulo Souza que achou não era, o Domenech que achou não era. Se houve se o Marcos Braz e a diretoria realmente entendeu que tinha que fazer uma análise mais profunda
e achou Vitor Pereira é o cara certo, meu irmão, foda-se o que o elenco vai pensar. E aí é aquela conversa. Tá dando merda, né? Ó, o treinador é ele, hein? Não adianta nada. O treinador é ele. E passar confiança pro treinador. Se ele realmente é o cara certo. Tá entendendo? Se realmente ele é o cara certo. Porque vai ter muito mimimi. E espero eu, por um lado, que o Vitor Pereira entenda que ele tá chegando num time onde ele é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Por um lado, tá? Por um lado. Ele não vai chegar aqui mudando todo mundo. Ele vai ter que ir aos poucos, até para ganhar a confiança dos jogadores, ele vai ter que ir aos poucos implementando o trabalho dele. Por outro lado, estamos trazendo o Vitor Pereira para evoluir. Já falei aqui, né? Dorival é como se fosse o professor do ginásio. O Vitor Pereira é para ser o professor da faculdade. É para você evoluir. Tá entendendo? É isso. Então, é necessário algumas mudanças. O time do Flamengo hoje não é um time que domina a América do Sul. Quando eu falo dominar a América do Sul, é de forma sistêmica, né? Não em um ano específico ou algo desse tipo. Então, assim, cara, me causa um medo, para resumir, me causa um medo essa questão, esse jeito do Vitor Pereira. Mas, irmão, jogador de futebol também é mimado. E aí eu acho, Cleitinho, que tem que ter um meio termo entre isso. Os jogadores têm que deixar de ser mimados, de achar que todo treinador vai ser o paizão. Todo treinador vai ser aquele que vai comprar no final do futebol. Lembra aquele treinador do final do futebol que compra um refrigerante para todo mundo? E toma aí, ó. Toma aí, galera. Vocês mereceram aí, ó. Perderam de 8-0. Toma aqui o refrigerante. Entendeu? Porque a gente falou muito de cobrança, Cleitinho. E com o Vitor Pereira vai ter cobrança. Só que o Vitor Pereira também vai ter que entender que jogador brasileiro também funciona. É o seguinte, vai ter que dar porrada? Vai ter que dar porrada. Mas também vai ter que saber a hora de dar um carinho. Uma hora de dar um afago. Entendeu? Porque o jogador brasileiro é fraco de cabeça. Então, se juntar um pouquinho, se o Vitor Pereira abrir mão dele, da parte dele, e o elenco do Flamengo também, eu acho que dá para chegar numa sinergia bacana, tá? Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o Vitor Pereira, porque eu não sou tão aprofundado no Vitor Pereira. Eu não acompanhei jogos do Corinthians incríveis, tal, entendeu? Então ainda estou em dúvida, mas ele é o treinador do Flamengo e eu acho que tem que ter esse meio termo, tá ligado? Concordo com você, Bigode, mas ouvindo você falar, sei lá, não é o que você quer dizer, mas parece que o Vitor Pereira tem que ceder mais do que os jogadores. Fica uma impressão. Óbvio que você fala em meio termo, mas parece que o meio termo dos jogadores é muito mais lógico do que o meio termo do Vitor Pereira. Por que eu estou dizendo isso? Cara, até respondendo a Aline, que fala que é muito difícil, eu concordo com ela, é muito difícil um treinador no Flamengo dar certo, porque falta acreditar no processo, acreditar no trabalho, acreditar que vai ser feitas boas coisas. É óbvio que em alguns momentos a gente também tem que entender que não tem como serem feitas boas coisas. Não existe você querer esticar uma corda que já está para arrebentar há muito tempo. Eu concordo. Ela é uma inscrita já assídua aqui do canal e ela sempre bate muito nessa tecla da questão de se ganhou, tá tudo certo, se perdeu é caça às bruxas. Ela vai mais ou menos nessa linha de raciocínio. Eu até entendo, gosto disso. Mas, assim, a gente também tem que ponderar uma coisa, Bigode. Eu enxergo o técnico brasileiro, eu vou citar o Vitor Pereira. Eu enxergo o Vitor Pereira como um terceirizado. Um profissional terceirizado. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo não tem um técnico para estar fazendo o trabalho. Ele está terceirizando o trabalho de alguém, está trazendo para si. Está assinando um contrato, o cara vai responder
como se fosse Flamengo, mas a qualquer momento esse vínculo pode ir embora. Só que pensa no que eu estou dizendo, vê se você consegue me interpretar da maneira certa. Não estou dizendo que ele é terceirizado, tá? A partir do momento que você traz um técnico, e aí você é assertivo quando você fala, será que esse é o cara que tinha que vir? Por quê? Você tem que contratar, além de tudo, um cara que vai entender o futebol dentro das 4 linhas, mas também entender como esse elenco funciona fora das 4 linhas. Não estou dizendo que você deva contratar o Papai Joel, que é o paizão. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu acho que é muito mais respeitoso, partindo de um gerenciamento de pessoas, que os jogadores se adaptem ao treinador, do que o treinador se adapte aos jogadores. Não estou dizendo que isso não deva acontecer, tá? Porque, de forma resumida, o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que o treinador também tem que entender em alguns momentos, por exemplo, o Vitor Pereira tem o jeito dele jogar, mas ele também tem que tirar alguma coisa do que foi deixado do Dorival, porque foi aonde o Flamengo conseguiu performar com alguns jogadores em algumas situações. O exemplo é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro talvez já não consiga mais fazer aquele lado direito, mas ele, como um terceiro homem de meio de campo, já funciona. Entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Segundo que o perfil que traçaram dele, ele não é um cara de muita conversa. Irmão, então, o que isso quer dizer? Que ele é profissional, Bigode. Ele não tá vindo pro Flamengo para fazer amigo, porra. Ele tá vindo pro Flamengo pro que se espera do Vitor Pereira. Da mesma forma que foi pro Corinthians, o que se esperava de um técnico pro Corinthians. Qual é a real função de um técnico? É ser amigo do cara? Não. A função de um treinador é fazer com que o jogador performe e leve a equipe a títulos. O jogador, e aí é o que eu vou já dizer agora, ó, dia 14 de dezembro de 2022, o Vitor Pereira nem assinou o contrato. Não se surpreendam se o Gabigol começar a ser substituído ou começar no banco, porque o Vitor Pereira, da mesma forma que fez com o Roger Guedes, se o Gabigol não fizer o que o Vitor Pereira quer, o Gabigol vai sair do time. A gente vai ficar puto? Vai. Ele talvez esteja errado? Vai. Mas o comando é dele. A diretoria elegeu ele. Então você tem que também ter, de certa forma, um respeito a ele. Entendeu? Não estou dizendo que ele é o dono da razão. Mas, irmão, o cara quer o melhor para o clube. Se ele vai tirar o Gabigol, é porque ele acha que é melhor para o clube. Se isso vai dar merda daqui a 2, 3 meses, eu não sei. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, ó, do Ricardo Mota. O VP é o melhor treinador da Era Landim? Eu não sei, pô. Eu não posso afirmar uma coisa de um cara que nem assinou o contrato. Mas... talvez de expectativa seja o que está gerando a melhor expectativa para mim. Por tudo que ele já mostrou como técnico e acabou de mostrar no Corinthians. Eu achei que o Corinthians foi bem, cara. Eu achei que a equipe do Corinthians foi bem. Agora, eu não posso dizer que ele é o melhor técnico. Ele pode chegar e não casar. E aí vai ter que correr atrás de outro técnico brasileiro de novo, e aí o cara casa, porque, sei lá, inúmeros motivos. Mas a verdade seja dita, irmão, vamos ter que aceitar o Vitor Pereira, a forma que ele vai trabalhar. Ele não está vindo a passeio, ele não está vindo para turistar no Rio de Janeiro. Ele está vindo para trabalhar no maior clube do Brasil e do mundo. Foda-se o Real Madrid. Ele está vindo para isso. Então, cara, o jogador tem que... não é o Vitor Pereira, tem que ceder e encontrar um meio termo para ele. Eu até entendo que ele vai ter que ceder em algum momento. Que ele vai ter que conversar, que ele vai ter... Eu não acredito que ele não conversa com o jogador. Pelo amor de Deus, que treinador é esse que não conversa com o atleta? Ele pode não ser, o cara que todo dia vai sentar a bunda numa cadeira dentro de um escritório e ficar chamando o jogador para conversar. Mas eu acho que ele é aberto e receptivo a conversar. Entendeu? Mas... agora, o jogador tem que respeitar ele também, Bigode. Senão a gente vai sempre viver essa porra de um técnico 3 meses, vai embora, contrata outro, vem, ganha alguma coisa e manda embora. Senão a gente vai viver essa porra, esse loop infinito. É que assim, Cleitinho, quando a gente é treinador da Master Liga do PES 2022, a gente bota qualquer jogador no banco, faz o que quer e tá tudo bem.
O meu comentário vai no sentido... A teoria que você disse é tudo certo. Não tem nada errado. A teoria, tudo que você disse está certo. Existe um comandante e existem os liderados. Acabou. Tem que ter um diálogo? Tem. Beleza. Só que é o seguinte, Cleitinho. Se ele fizer isso, ele não dura 3 meses. E aí é o seguinte. Sabedoria. Não é inteligência. É sabedoria. Quando você tem um primeiro encontro, vou sair com Michele. Tá? Vou sair com Michele. Você vai chegar, eu vou chegar pra Michele e falar assim, pô, Michele, eu ronco pra caralho. Tá ligado? Eu ronco pra caralho. Eu, porra, gosto de andar com a camisa do Flamengo. Aí sei que ela é vascaína. Porra, sou Flamengo fanático. Aí vamos lá. Eu tenho um lado político. Sei lá, não tenho, né? Mas vamos ter um lado político. Eu sei que ela é lado A. Aí eu vou falar, não, eu sou o lado B. Porra. Tá entendendo? É isso aí. Aí ela, que é isso? Tá entendendo? Primeiro encontro, Cleitinho. Sabe o que você faz? Você só fala de coisas boas. Primeiro encontro, você omite as coisas. Você tenta fazer tudo de uma maneira branda. Que você não fique por baixo, mas que também você não chegue impondo nada. Porque senão não tem segundo encontro, Cleitinho. Gente, aqui todo mundo tem personalidade. Todo mundo aqui deve ter personalidade difícil. Todo mundo aqui tem personalidade difícil. Tem namorados aí de 5 anos que vai sair com a namorada e a namorada fala assim, hoje a gente vai comer sushi. Ele, sushi é o caralho, vamos comer um churrasco. E fica aquela briga. Tu vai fazer isso no primeiro encontro? Vai eu me encontrar com a morena gostosa pra caralho, ela fala assim, vai comer sushi, eu não como peixe. Eu vou, viado. Eu vou. Porra. Senão não tem segundo encontro, Cleito. Então é o seguinte, você não adianta chegar e falar assim, eu vou botar o Gabigol no banco. Ele vai botar o Gabigol no banco e ele não vai durar 3 meses. Cada derrota dele vai ser multiplicada por 10. Ele não vai durar. A teoria tá tudo ótimo, mas ele tem que fazer o meio termo, senão ele não dura.